direto ao ponto. A minha intervenção vai ser sempre em relação à questão do tempo. Que decisões tomar e em que tempo? E eu começo pegando uma entrevista à presidenta Dilma, na revista Carta Capital, onde ela mostra que tem um diagnóstico completo dessa crise e os reflexos sobre o Brasil. Quero citar 2 trechos. Um trecho, ela diz: temos um problema sério, porque os Estados Unidos podem ir para o quantitative easing 3, vai ter um pronunciamento do presidente do FED na sexta-feira. Eles não têm muita saída. A saída fiscal perderam nesse acordo lá com os republicanos. Pois bem, a presidente fala, eles podem ir para o quantitative easing 3, e aí eles vão inundar esse país. Não tem para onde ir. Então, eles virão para os mercados existentes, ou seja, nós. Continua, presidente. De outro lado, percebemos que, além de tudo, há o fato de a indústria manufatureira no mundo estar com a grande capacidade ociosa, procurando de forma urgente mercados. E que somos esse mercado. Não vamos deixar inundar o Brasil com produtos importados por meio de uma concorrência desleal e muitas vezes perversa. Diagnóstico perfeito. Quais as medidas do governo? Medidas de controle de capitais. Em abril, IOF 6% em relação à captação externa. Agora, IOF sobre derivativos. Primeira pergunta. Tem mais algumas medidas planejadas em relação ao controle de capitais? O senhor tem o resultado dessas medidas, os IOF derivativos? Tem números que mostram resultados concretos disso? Segundo ponto. Eu vou entrar na discussão da taxa de juros, e aqui eu vou colocar minha posição pessoal, política. Eu sei que talvez o ministro não possa falar. Nós vamos ter reunião do Copom na próxima terça e quarta-feira da semana que vem. Mas, ministro, sinceramente, nesse quadro que a presidenta traçou, fica difícil não sermos tão atrativos para esses capitais se nós temos uma taxa de juros reais de 6,8%. A segunda do mundo é a Hungria, com 2,5%. Né? O Chile tem 1,8%. Os Estados Unidos agora, a decisão do FED foi de colocar até 2013 a taxa de juros dele de 0 a 0,25% do PIB. E aqui eu quero entrar num momento que eu acho que foi uma perda na crise de 2008. Sinceramente, nós erramos em relação à política monetária na crise de 2008. Eu estou aqui com a reunião do Copom de 9 de setembro de 2008. E a reunião do Copom falava, olha, o ritmo de expansão da demanda doméstica continua bastante robusto, e responde, não mexemos na taxa de juros. Em outubro, 28 e 29 de outubro de 2008, o Copom considera que a persistência do descompasso importante entre o ritmo de expansão da demanda, não mexemos na taxa de juros. Aqui, o presidente Lula já estava fazendo, sabe o quê? Desoneração tributária. Estava mandando o povo consumir, estava ampliando as linhas de crédito, estava havendo diminuição do superávit primário. O que aconteceu? Nós forçamos no fiscal, porque tínhamos que forçar, porque o país tinha que reagir, porque o monetário não foi. Aí eu pego novamente uma entrevista fantástica do ex-ministro Delfim Neto com Gonzaga, com o Beluso, na Carta Capital dessa semana, que inclusive cita uma reunião que o senhor estava presente, e que falam o seguinte, o Delfim diz, a sorte do Brasil foi ter conseguido engrenar com maior rapidez. Mas agora que estamos aqui, nós dois, ele com o Beluso, só que na revista, podemos contar até alguns fatos interessantes. Lembra daquela reunião que o Lula providenciou na segunda-feira trágica, após a quebra do Lehman Brothers? Estávamos eu, você, o Guido, o Lima, que era o presidente do Banco, e o Meirelles. O Beluso disse, eram estes, foi na sede do Banco. Naquele instante, foi decidido que era preciso baixar a taxa de juros. Esse momento que eu falei agora, 2008. Mas o governo, depois, o termo que ele usa, afrouxou. Ele fala do Meirelles e diz o seguinte, para mim, Beluso, está claro que poderíamos ter reduzido os efeitos da crise no Brasil a quase nada. O país tinha musculatura para substituir o problema externo de financiamento, pois sabíamos que iria durar pouco. Se a medida tivessem sido tomadas, hoje a gente ia discutir se a taxa de juros seria 6,75 ou 7, e não 12,5. Isso mostra como são falsas todas as teorias para explicar por que temos essa taxa de juros teratológica. E aí vai. Eu não estou querendo nem fazer o balanço de 2008, mas eu estou querendo vir para hoje. Ministro, o balanço eu já fiz. Ministro, eu vou dar minha opinião aqui. O Banco Central vai analisar em cima de critérios técnicos, mas para mim, o Banco Central tem que agir rápido na próxima reunião do Copom.
Se não fizer isso, e nós temos índices já aqui, você viu retração econômica de 0,26 em junho pela medida do Banco Central, é a primeira depois de dezembro de 2008. Há uma diminuição no número de carteiras assinadas, porque se nós não fizermos isso, ministro, a gente sabe que a política monetária demora mais a apresentar resultados. A política fiscal é ali, injeção na veia. Eu estou convencido que o arranjo é esse, é aperto fiscal e jogarmos na política monetária. Mas a minha avaliação é que se não perdemos o time, se não usarmos agora esse instrumento, mais à frente nós vamos poder ser forçados pela realidade, se houver uma desaceleração econômica maior, aí novamente para o fiscal. E vamos perder uma nova chance histórica. Então eu não quero perder a oportunidade de aqui, sobretudo agora que nós temos um Banco Central de funcionários públicos, de expressar essa minha opinião. Encerro fazendo uma última pergunta, que é uma pergunta que inquieta todo mundo que está tentando entender essa crise internacional, que é a pergunta sobre a China, se a desaceleração, a gente sabe que a desaceleração econômica vai impactar o preço das commodities, tem um efeito aqui, por um lado ajuda a reduzir a inflação, mas tem um outro problema de piora no nosso balanço de pagamentos. Eu sei que na China, além da desaceleração da economia mundial, que vai repercutir na relação nossa com a China, tem uma situação nova, eles estão querendo estimular mais o consumo das famílias também. Então, essa questão da China, eu queria pedir também a análise de Vossa Excelência sobre esse quadro. Muito obrigado, desculpa o tempo todo.